Olá, amigos, de volta aqui com o Momento de Reflexão com o Minho Ferreira, momento de espiritualidade, de intensificação da fé, de alimentar a esperança, de encontrar discernimento para a nossa caminhada terrena. E hoje, sobre a luz do Evangelho que hoje nos diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria. Em segredo, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu sob a ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos mostra essa possibilidade que todos nós temos de sermos direcionados por Deus. Quantas vezes, assim como no Evangelho, Deus se manifesta a José por meio de sonho, por meio de anjos, e quantas vezes ao longo de nossas vidas, ao longo de nossa caminhada, Deus se manifesta, Deus se aproxima de nós, Deus dirige a nós nessa intimidade que Ele permite de pai para com o filho. Há várias formas que Deus fala comigo, com você. Muitas vezes nós estamos tão angustiados pelos problemas da vida que não estamos abertos para ouvir a Deus, para ver a presença de Deus, para sentir essa espiritualidade, pois Deus fala conosco de várias formas, assim como falou com José. Muitas vezes Ele fala por sinais, por sonhos, através de pessoas, através de possibilidades que nós podemos ser direcionados pela sua presença, pela ação do Espírito Santo nos direcionando. E com Jesus não foi diferente, porque a história de nascimento de Jesus, de sua geração, foi através desse casal, José e Maria. Eis que Maria, como viu no Evangelho, estava prometida em casamento a José. Olha como é interessante, ela estava prometida, mas não havia concretizado o enlace matrimonial e não havia envolvimento sexual entre as partes. Ela estava prometida e José era um homem justo, respeitador. E eis que aparece Maria, de acordo com o Evangelho, aparece grávida pela ação do Espírito Santo. Porém, José não sabia. José fica ali preocupado, achando com certeza, como qualquer ser humano, como qualquer pessoa, que Maria o havia traído, e eis que ela aparece grávida. E ele fica pensando, e ele pensa em abandoná-la. Por que ele pensa em abandoná-la em segredo? Porque naquele tempo o adultério, assim como acontece em muitos países, a mulher ia sofrer apedrejamento. A mulher adúltera era apedrejada. E José não queria que acontecesse isso com Maria. Então ele pensa em deixá-la em segredo. Eis que aparece um anjo e revela a verdade. E como eu falava agora há pouco no início, aparece um anjo e José percebe a presença de Deus e é obediente a esse projeto. Quantas vezes Deus se manifesta em nossas vidas através de situações, de pessoas, de possibilidades que temos por meio desses momentos de espiritualidade também. A presença de Deus se manifesta através da nossa oração, do momento de intimidade que temos com Deus. Porém, às vezes, como eu falei agora há pouco também, a vida nos deixa tão envolvido com nossos problemas. A vida nos deixa tão, às vezes, sem esperança, sem fé, sem motivação, sem alegria, sem garra. E vamos quase que como apagando a chama da nossa intensidade, da fé. Deixamos de ser sal,
Deixamos de ser luz quando nos deixamos abater pelos problemas da vida e não percebemos a presença de Deus, assim como José, justo, um homem justo, um pai generoso, o esteio da família. José é obediente ao projeto de Deus. Ao final do evangelho de hoje, percebemos justamente esse sinal. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, é a mensagem do anjo, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Olha como é interessante. Quando José acordou desse sonho, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, ou seja, foi obediente ao projeto de Deus. Quando somos desobedientes, muitas coisas ruins acontecem em nossas vidas. Quando somos obedientes ao projeto de Deus, à sua palavra, ao seu direcionamento, somos santificados pela graça salvífica e recebemos muitas bênçãos. Quantas bênçãos Deus coloca em tua vida e é colocar nesse dia de hoje? Quantas bênçãos Deus já colocou ao longo de tua caminhada terrena, na tua família, na tua história de vida? E quantas oportunidades nós temos de ter e perceber essa revelação de Deus se manifestando a todo momento comigo, com você, ao longo de nossa caminhada. Que nós possamos agir como José, ser justos e abrir ao nosso coração a obediência do projeto de Cristo, que é um projeto de missão, um projeto também de discipulado, um projeto missionário, de levar a palavra, ser luz e ser sal na vida, principalmente de tua família, em teu interior e na vida da sociedade e onde se fizer necessário. Que brilhe a luz de Cristo em nossas vidas e que possamos ter esse olhar, a presença de Cristo se manifestando diariamente em nossas vidas e também sermos instrumento de seu projeto de evangelização. Paz e bens a todos vocês, um beijo no coração de cada um.